gente, então nós vamos dar continuidade aqui às questões do concurso do Espírito Santo realizado agora em 2013, junho de 2013, pelo CESP. Continuando aqui o vídeo anterior, onde nós tínhamos começado a comentar essa questão sobre Excel, mostrando aqui apenas a planilha que foi colocada, a imagem de uma planilha, de uma parte de uma planilha, colocada na questão. Onde na coluna A, nós temos aqui público-alvo, coluna B, público previsto, e coluna C, público efetivo. Então vejamos aqui os itens dessa questão em relação a esta planilha. A letra A diz: caso o número efetivo de idosos vacinados seja igual à metade do valor previsto, então a fórmula correta a ser inserida na célula C3 para expressar esse valor é igual B3, barrinha para a direita, divisão, dividido por 50%. Bom, então no caso, o número efetivo de idosos vacinados seja igual à metade do valor previsto. Voltando aqui à planilha na página anterior, o público de idosos previsto está em B3. E ele diz que o efetivo vai ser 50% desse público previsto. Então, para expressar esse valor, eu posso realizar o cálculo de B3 dividido por 50%, metade. Só que nós já vimos várias situações como essa daqui, né, em questões do CESP-NB. Para que eu possa calcular uma porcentagem sobre um valor, eu realizo um cálculo de multiplicação e não de divisão, certo? Então, por exemplo, vamos colocar aqui numa janela do Excel, eu coloco aqui o número 5.000. E numa outra célula aqui eu coloco igual a 1 vezes 50%. Asterisco, multiplicação, 50%. Enter. Então nós temos como resultado 2.500, a metade de 5.000. Tá? Então nós já vimos várias situações em concursos diversos, o CESP-NB colocando esse tipo de recurso ou de cálculo, tá, em fórmulas do Excel. Então fique atento para isso. Sempre que for solicitado calcular uma porcentagem sobre um valor, faça a multiplicação desse valor pela porcentagem, que aí vai dar tudo certinho, correto. Então, a letra A, como tem divisão e não multiplicação, é um item errado. O item B nos diz: para se calcular o total previsto e o total efetivo, e colocar os resultados nas células B11 e C11, respectivamente, é suficiente selecionar as células B11 e C11 e em seguida clicar no botão, aquele botãozinho ali é o chamado botão da soma, autossoma do Excel, certo? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse botão. Alternando de novo aqui para uma janela do Excel, vamos aqui para uma planilha que já tem alguns dados digitados, certo? Bom, eu tenho aqui texto na coluna A, alguns valores numéricos na coluna B e também na coluna C. Como é que trabalha esse botão da soma do Excel, que nós podemos encontrar já aqui na guia início, lá no último grupo chamado edição, botãozinho da soma. Bom, eu posso selecionar alguns valores na vertical ou na horizontal e clicar neste botão para que na primeira célula vazia, após essa seleção, o Excel já me dê automaticamente qual é o somatório, o resultado do somatório desses valores. Eu posso fazer isso com a coluna B na vertical e na primeira célula vazia aqui após a seleção. Quando eu clicar em soma, o número 100 já aparece, que é a soma desses valores que eu selecionei. Eu posso executar a mesma operação na horizontal e na primeira célula vazia, após a seleção, que vai ser lá na coluna D, clicar aqui em soma. E aí aqui nós temos 20 mais 74, 94. Então nós podemos fazer isso com valores selecionados na vertical ou na horizontal. Se eu selecionar uma célula vazia, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o cursor na célula B5. Quando eu clicar no botão soma, o Excel verifica se eu tenho um intervalo numérico acima ou à esquerda do cursor.
E se existir o intervalo numérico, ele vai colocar nessa célula onde está o cursor o cálculo, a função da soma, já justamente com os argumentos que serão os valores numéricos do intervalo acima ou à esquerda do cursor. Então nós vamos ver esse tipo de cálculo aqui na célula B5. Igual soma do intervalo numérico reconhecido acima do cursor. E aí eu precisaria aqui confirmar a operação, por exemplo, teclando Enter, para ter esse resultado. Quando eu selecionar uma célula, esse vai ser o resultado. Quando eu selecionar duas ou mais células, uma, duas, e clicar no botão Soma, aí nesse caso o Excel não exibe mais a função e eu não vou ter que confirmar o cálculo. O Excel já vai realizar o somatório dessa coluna e dessa coluna automaticamente me apresentando os respectivos resultados somatórios, como nós vamos ver aqui agora. E isso eu posso fazer tanto para colunas, Ctrl Z aqui para desfazer, como também linhas, selecionando essas células ao lado aqui, na coluna D, e aí o somatório desses valores na primeira, segunda, terceira e também na quarta linha, serão apresentados lá na coluna D, automaticamente, os somatórios desses valores. Tá? Outro detalhe final aqui sobre essa ferramenta. Logo de início a gente começou aqui explicando a ferramenta que eu posso selecionar os valores na vertical e apresentar lá embaixo já o somatório desses valores quando eu clicar no botão Auto Soma, também na horizontal e à direita ter o resultado do somatório desses valores selecionados quando eu clicar lá no botão da soma, e quando eu selecionar valores tanto na vertical como na horizontal, um intervalo exatamente assim, tanto na horizontal como na vertical, certo? O que vai acontecer? A prioridade do Excel é realizar o somatório na vertical, certo? É tanto que, se eu clico numa célula vazia, e acima e também à esquerda dessa célula vazia, eu tenho intervalos numéricos, tanto acima como à esquerda, quando eu clico no botão da soma, o Excel atribui um cálculo para os valores numéricos que estejam acima do cursor, vertical. Então aqui, olha, eu tenho na seleção tanto linha como coluna. Quando eu clicar lá no botão da soma, vai ser feita a soma dos valores por linha, dando os resultados aqui na coluna D, ou por coluna, me dando aqui os resultados na linha 5, na vertical por coluna. Então lá embaixo, nós vamos ver aqui o somatório de cada coluna, certo? Então o que é que nos diz lá o item B daquela questão? Nos diz que, ao selecionar as células abaixo dos valores, né, público, previsto, público, efetivo, ao selecionar as duas células abaixo desses intervalos e em seguida clicar no botão da soma, eu já vou ter o total desses públicos, tanto previsto como o efetivo. Então, como aqui, a gente clica lá no botão de soma e a gente já tem aqui o total, tanto da coluna B como da coluna C. Então, está correto lá o que o CESP-NB indicou nessa letra B de bola. Para se calcular o total previsto e o total efetivo, colocando os resultados nas células B11 e C11. Então, nós temos aqui até a linha 10 os valores público previsto. Consequentemente, nós vamos ter também aqui o cálculo para o público efetivo, ou a inserção, melhor dizendo, do público efetivo, depois até a linha 10. Então, se eu selecionar as células B11 e C11, e em seguida clicar no botão da soma, eu vou ter automaticamente esses totais lá embaixo. Sim, como nós vimos no exemplo da planilha que a gente alternou, que a gente colocou aqui agora há pouco, no quadro, né, para que possamos ver o mesmo tipo de procedimento. Então, é assim que funciona esse botãozinho da soma no Excel. Para a gente encerrar esse assunto, só lembrando aqui também que a ferramenta da soma, nas versões mais recentes do Excel, tem uma setinha do lado, certo? Então, você pode visualizar aí no seu computador, na guia início, grupo edição, lá no cantinho direito do Excel, esse botão da soma, ele tem uma setinha do lado. E caso você queira executar um outro tipo de cálculo,
certo? Para os valores que estejam selecionados, por exemplo, você clica lá na setinha do lado e você tem média, contagem numérica, máximo, mínimo e outras funções disponíveis para serem aplicadas naquela área selecionada para aqueles valores selecionados da planilha, ok? Então aí, mais informações sobre esse recurso de somatório do Excel. Se o item B está correto, vamos analisar por que os outros itens aqui estão errados. Qual o tipo de erro, qual o tipo de falha. Para se criar um gráfico com os percentuais de distribuição dos valores previstos, antes de iniciar o procedimento de criação do gráfico, deve-se criar uma nova coluna e inserir nessa coluna os percentuais calculados. Então está dizendo aqui que se eu quiser criar um gráfico com porcentagens, eu tenho que antes, em alguma coluna da planilha, realizar cálculos envolvendo porcentagem e selecionar essas células para que o gráfico possa apresentar também valores em porcentagem. E isso não é correto por quê? Porque quando se insere um gráfico no Excel, nós temos uma opção de modificar o layout do gráfico e dentro dessas opções de layout, a gente tem uma que inclui colocar porcentagens, percentuais, dentro de cada partezinha, de cada elemento do gráfico. Então, nós podemos aqui alternar para uma janelinha do Excel. Por exemplo, se eu seleciono aqui esses 4 nomes na coluna A e os 4 números na coluna B, 10, 20, 30, 40, Maria, Carla, César, Joana. Se eu seleciono e desejo relacionar num gráfico, o que é que eu vou fazer? Seleciono, clico no menu Inserir, Guia Inserir, onde tem o grupo gráfico com vários tipos. Digamos que eu clico aqui no tipo Pizza e seleciono o estilo de pizza, ok. Então o que é que vai acontecer? Nós deixamos aqui já preparado um gráficozinho envolvendo a coluna A e a coluna B. Então o que é que vai acontecer? Vai aparecer um gráfico do tipo pizza, com o tamanho das fatias proporcional a cada valor, cada fatia, o tamanho proporcional a cada valor numérico que eu selecionei, no caso da coluna B, e na legenda, os nomes da coluna A. Essas porcentagens que vocês estão vendo aqui, elas não aparecem automaticamente. Você deve solicitar, como eu falei agora há pouco, um layout, certo? Então, quando você insere o gráfico na planilha, repetindo o procedimento, seleciona os dados numa coluna em outra, como aqui coluna A e B, vai na guia inserir, seleciona o tipo de gráfico e quando esse gráfico for inserido na planilha, você vai ver essa faixa de opções aqui em cima com ferramentas de gráfico. E aí então, tem uma opção aqui chamada layout de gráfico. Então nós temos aqui layout 1, layout 2, todos dois com porcentagens. Layout 3, vamos clicar aqui nele. Ó. Foram retiradas as porcentagens aí. E aí a legenda caiu aqui da parte superior para baixo. Foi retirado o título do gráfico. Então quer dizer, esses layouts aqui permitem que você atribua porcentagens, título, legenda, certo? E outros. Então, esse item lá está errado, porque diz que deve-se criar primeiramente uma coluna com valores em porcentagem, para que você tenha um gráfico exibindo porcentagem. Não é preciso selecionar nenhum tipo de valor com porcentagem, ok? A letra D dessa questão, considerando-se que a quantidade efetiva de gestantes vacinadas contra a gripe tenha sido de 90% do valor previsto, é correto afirmar que a fórmula igual a 90% mais B7 a ser inserida na célula C7 expressa esse valor. A mesma coisa do item A. Diz que para calcular 50% de um valor, você lá diz que divide. Aqui diz que tem que somar o valor de B7, somar com 90%, para dar 90% desse valor. Mais uma vez, não é soma, é multiplicação. Então, sabendo isso aqui, você já iria anular a letra A e a letra D automaticamente. E por fim, a letra E que diz a centralização do título, controle de vacinação contra a gripe na linha 1 da planilha, pode ter sido feita pelo seguinte procedimento. Clica-se na célula A1 e clica-se depois no botão centralizar. Bom, vejamos aqui
que o título ele se encontra em toda essa extensão aqui da primeira linha e não tem divisão. Da célula A1 para B1 para C1, certo? E está centralizado. Então aqui todo mundo sabe que tipo de recurso foi utilizado? Mesclar e centralizar. E não o botão só centralizar. Então aqui, como a gente vê que ocupa aqui a área da célula A1, B1 e C1, até aqui centralizado, qual é o procedimento? Selecionar as células A1, B1 e C1 e não clicar no botão centralizar. Clicar no botão chamado mesclar e centralizar. No Excel, onde é que fica esse botão? Aqui na guia início, o grupo chamado alinhamento, certo? Consultem aí na janela do Excel, no seu computador, que na guia início do Excel, em um grupo chamado alinhamento, tem um botãozinho com a letra A dentro, chama-se mesclar e centralizar. Então, selecione algumas células e clique neste botão, que você vai ver que o conteúdo da primeira célula vai ficar em toda a extensão dessas células selecionadas e ainda centralizado dentro dessa área, ok? Então, essa questãozinha aqui toda sobre Excel, recurso do Excel, fórmulas, recurso de gráfico, botão soma, botão de alinhamento, recurso de alinhamento, certo? Foi aqui por nós analisado e o item B de bola da questão é que foi